teatro ou jogral na igreja tem efeitos na vida daquele que faz, participa, é personagem dessa festividade? Sim ou não? Experiência para contar. Venha comigo, que eu vou falar. Jesus, a paz e graça, a paz seja convosco, graça e paz. Está novamente contigo, sua mãe Cristo Rosalina Garcia, louvado seja Deus. Com mais uma experiência para contar, louvado seja Deus. Para ti, para que você venha perceber, para que você venha conhecer, para que você venha entender o trabalhar do Senhor através da sua palavra, através dos mistérios, através do testemunho, através até mesmo, louvado seja Deus, falta de vigilância muitas vezes. E eu quero contar para vocês, louvado seja o Senhor, um testemunho, uma experiência de um testemunho. No ano 2006, aconteceu assim. Uma festividade que esteve em uma cidade pequena, no estado de Minas Gerais, 3 horas para frente de Belo Horizonte, BH. Tem uma festividade ali, eu não me lembro se é uma festividade, né? Naquela época era a sede administrativa, hoje é a sede de execução. Eu não lembro se era congresso de jovens, se era aniversário do grupo de jovens, eu não me lembro bem, eu sei que eu já era obreira nessa igreja, louvado seja Deus. E eles lá gostam muito de festividade, eles gostam muito, muito, muito. Então, louvado seja Deus, eles fizeram uma festividade, não me lembro bem o tema da festividade, mas eu lembro muito bem não poderia esquecer. Me lembro muito bem do teatro, do jogral que teve lá, louvado seja Deus. Porque meu filho participou, né? Não tinha como nem eu esquecer disso. Foi uma história que marcou a minha vida e a vida do meu filho. Louvado seja Deus. Talvez ele nem lembra mais disso. Em 2006, ele estava mais ou menos com 16 anos de idade. Como vocês sabem, ele foi a primeira alma que ganhou para Jesus. Então, mas eu sei, louvado seja Deus, que eles fizeram uma peça, né? Eu falo peça, né? Não sei se é o nome adequado, se não for, vocês me corrigem aí, porque eu não tenho muita experiência nesse negócio de jogral e teatro, não. Na igreja, não. Eu só sei que eles fizeram, né? Eu nem sabia disso, que meu filho ia participar disso, diante de Deus. Eles tinham uma coisa de fazer tudo isso oculto, entendeu? Eu não sabia, para mim foi uma surpresa, chegar o dia, tinha mais de 70 pessoas dentro da igreja, 100 pessoas na igreja, e ver meu filho entrar, louvado seja Deus, e fazer o personagem bíblico desse jogral ou teatro que vocês acharem melhor. Lá fala jogral, alguma igreja fala teatro. Para mim foi surpresa. Achei meio estranho ele não ter me comunicado, achei estranho, porque ele era de menor, de 16 anos. Os responsáveis pelo jovem não ter me falado, né, a mãe. E a organização, eu fiquei por fora totalmente da organização daquela festividade, como sempre, me deixam, né, para a glória de Deus. Só sei que foi a surpresa para mim, né, eu levei até um susto quando vi eles entrando como personagem dessa, como é que fala, jogral, teatro. Então foi na passagem de Lucas, capítulo 15, verso 11. Lucas, capítulo 15, verso 11. Vamos meditar ali? Vou mostrar para vocês. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra
Loginicar, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher-se o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi para pai: pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazer-me como um dos teus jornaleiros. Levantou-se e foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou-lhe. Então, essa passagem foi, né, não sei se foi o tema, mas foi o teatro que eles fizeram, o jogral que eles fizeram. Então, o papel do pai foi o responsável pelos jovens, né, naquela época. Ele foi o pai, louvado seja Deus, e meu filho foi o filho que saiu de casa. Irmãos, então assim sucedeu. Ele, quando eu vi, ele, né, chegou todo com terno, bem vestido com terno, né? Lógico que era emprestado dos obreiros, né? Dos pastores, eu não sei, fiquei por fora dessa festividade. Só sei que ele apareceu com terno, bem alinhado, e na frente, no altar ali na frente, na festividade, e o responsável pelo jovem fazia o papel do pai. E ele chegou, pai, eu quero minha parte aí, que eu quero ir embora, quero ver minha vida e tal, não sei o quê. E o pai falava, não, filho, não faz isso, não sei o quê, não sei o quê. E assim sucedeu. Ele foi embora. E aí lá atrás, né, ele trocou de roupa, pôs um terno todo maltrapilho, tudo remendado. Sabe esses ternos que você faz quadrilha, festa junina? Então, daquele jeito, tudo remendado, tudo rasgado, colocaram nele, todo maltrapilho, e ele volta e dobra os seus joelhos diante do pai dele, e o pai eu falo que é o irmão responsável, obreiro, ele era obreiro, responsável pelos jovens naquele tempo, e dobrou o joelho diante dele e falou, pai, me perdoe, eu pequei, né, pequei contra seu Deus, pequei contra ti, me aceita de volta e tal. Eu fiquei assim, né, sim, sem saber, porque eu não estava esperando acontecer aquilo. Eu não me lembro se eu gostei, se eu deixei de gostar, né, eu achei interessante, achei até mesmo real, espiritualmente, tipo assim, real demais. Eu achei real aquilo demais, tá entendendo? Né? Todo mundo ficou surpreso porque eu não sabia que era aquilo que ia acontecer, né? E achei aquilo real demais, que é o que está escrito na Bíblia. Bom, irmãos, se não deu 14 dias, mais tardar 15, 14 dias, aquele jogral, aquele teatro se cumpriu na vida do meu filho. E meu filho, ele estava passando por um momento difícil, né? Eu tinha construído aquela casa que eu tenho no estado de Minas Gerais. E eu estava naquela época morando com a minha mãe, só que a casa estava quase acabando. E eu tive que sair de lá praticamente corrida do diabo, praticamente corrida, né? O diabo usando uma ex-cunhada, uma ex-mulher do meu irmão. E eu tive, para não perder minha salvação, perder minha bênção, perder minha vitória, que é isso que o inimigo queria, eu tive que vazar. Você está entendendo? Fazer igual José, dar no pé, antes que seja tarde, né? Não adianta tentar a Deus. Ficar, eu vou pagar para ver. Porque
né? Você sabe que qualquer de nós não adianta falar, a gente tem sangue quente na veia. Na hora do nervoso você pode perder a bênção, perder a vitória. E como eu me conheço, Deus também me conhece, muitas vezes eu fujo. Muitas vezes eu dou no pé, as pessoas não entendem. Muitas vezes eu corro, muitas vezes eu dou no pé, muitas vezes eu fujo. Talvez não é da pessoa, eu estou fugindo de mim mesmo, que sabe lá o que eu posso fazer, né? Então, irmãos, Deus falou assim, ó, pega essas coisas e vai. O tempo seu aí já se findou. Antes que o inimigo faça o que tem que acontecer, né? Isso é uma história terrível que aconteceu, sabe? Meu irmão tinha casado através de macumbaria e Deus me usou para mostrar para ele. E o inimigo ficou furioso contra a minha vida, porque Deus mostrou claramente a macumbaria do jeitinho que foi feito, como foi feito. E eu contei para ele, e o inimigo levantou uma ira tão grande contra a minha vida, né? Porque foi descoberta a macumba que foi feito. E aí foi isso aí que aconteceu. Eu vou cortar, porque essa é uma história muito longa, é outra experiência terrível que eu não quero contar. Aí, irmãos queridos, irmãos amados, peguei tudo o pouco que eu tinha, né? Porque eu estava na casa da minha mãe, então as coisas tudo era dela. Então eu peguei o que eu tinha. Eu era coberto no travesseiro, meu sonzinho e meu filho, né? É o único que sobrou. Eu ainda falei, ainda bem que sobrou meu filho, né? Comigo, para me defender, né? E meu filho falou assim, eu vou com a senhora, mãe. Eu falei, não, é lógico que você tem que ir construir essa casa para você não passar humilhação de família como eu passei, né? Então, você não pode ficar, você tem que ir comigo mesmo. E essa pessoa estava judiando dele, entendeu? Como diz, não podia vir de mim, judiava do meu filho, entendeu? E eu fiquei nervosa por causa disso. E aí achei melhor pegar ele. Tava tudo contra mim, parece que o mundo inteiro estava contra mim naquela semana, o mundo inteiro, né? Minha mãe apoiou, depois quando vê, ela virou contra mim também, falou assim, não, que é eu que sou muito nervosa demais, porque ela não estava judiando do Douglas nada, sabe, o inimigo fazendo aquela muvuca, fez aquela muvuca e me enfiou no meio, então foi isso que aconteceu. E minha mãe com derrame naquela situação, e a pessoa estava, ó, minha mãe, entendeu? Tava, olha, uma situação terrível. E minha mãe não era crente, não tinha ganhado para Jesus ainda. Foi depois que ela passou uma luta terrível, quase perdeu a vida dela, que eu fui ganhar ela para Jesus. O que aconteceu é que vazei. Catei meu filho, fui. Chegamos lá nessa casa que eu tinha construído, não tinha praticamente nada, que nem eu falei para vocês que eu tinha mudado lá no nada. Põe água, foi a prova que eu passei no deserto. Deserto mesmo. Deserto. Jesus de um lado me abençoando, Jesus de um lado dando livramento, que ainda Deus não estava abençoando, Ele estava me dando livramento. E o inimigo do outro me atentando. Louvado seja Deus, aparecendo 24 horas para me desanimar de tudo. Tá vendo o que está passando? Você tinha muito dinheiro, agora você não tem nada. Cadê seus amigos? Cadê as pessoas que podiam estender a mão para você? Cadê os irmãos da sua igreja? Sabe, o inimigo ali materializava ali. E a hora que eu pus o pé dentro daquela casa, falei assim, pelo menos sobrou meu filho, para o meu consolo. Meu filho olha para mim, eu só vim te ajudar a fazer essas coisas, eu vou voltar. Eu vou voltar para casa da avó. Eu peguei e falei assim, você tá louco? Tudo isso que aconteceu foi por causa de você, pelas coisas que eu estava fazendo com você, por causa de você ter aceitado Jesus, você estar indo na igreja. Eu estou tirando você de lá para te livrar de lá e você vai voltar para o braço de Cristo Jesus, tem misericórdia. Né? Da pessoa que era ex-cunhado, tomou conta de tudo lá. Né? Da casa da minha mãe. Não está mais junto, né? Aí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, acabei só. Falei, olha, tudo bem. Volta. Mas, olha, eu quero falar uma coisa pra você. Eu tive lá no mundo. Eu tive minha vida inteira na situação que você tá querendo ficar com eles. Porque era a situação que eles, né? Bebiam, balada, aquela bagunça, pagode. Você sabe como é. É tudo aquilo que não provém de Deus. E ela, macumbeira, só ia, né? Depois eu fiquei sabendo que até ir pra lá na macumba ele foi. Eu peguei e falei assim, não posso te segurar. Não tem, né? Não posso segurar. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Vai acontecer isso lá no mundo. Porque é isso que o mundo oferece.
Agora, se você quer experimentar, quem sou eu para impedir? Se Deus está permitindo você ir, ele falou, eu vou, essa igreja da senhora é isso, a igreja da senhora não tem Deus nada, a igreja da senhora é muito esquisita, a senhora tinha muito dinheiro, agora não tem nada, só tinha muitos amigos, agora seus amigos virou as costas para a senhora, os parentes da senhora gostavam da senhora, agora ninguém quer saber da senhora mais, essa igreja é muito esquisita, depois que você foi para essa igreja, só problema, é só isso, e nossa, eu ouvi cada coisa dele, ele com 16 anos. Eu comecei a chorar, porque na realidade era aquilo que estava acontecendo. Na realidade era aquilo que eu estava passando. Eu estava no deserto, o Senhor estava me aperfeiçoando no deserto para receber os bens materiais, receber os dons, todos, aperfeiçoar nos dons, nos talentos, né? Orar por revelação que eu ainda não orava, né? Fazer o avental, né? Então eu estava sendo aperfeiçoada, então tudo veio sobre mim. Fiquei só, até mesmo sem meu filho. 2 anos, voltou para trás. Vou voltar. Voltou para trás e quando ele voltou, e eu lá orando, tentava ir atrás, Deus não deixava. E ele começou a fazer por causa dos irmãos, via os irmãos viravam as costas. Ele nem queria nem saber de mim. Fui muito humilhada, até mesmo do meu próprio filho. Não procurava, né? Não me procurava, corria, eu só ficava sabendo notícia. As notícias iam tudo lá na minha casa. O que estava acontecendo com ele, o que não estava. Eu sempre ficava sabendo. Apesar que a casa da minha mãe era de um lado da cidade e minha casa era do outro. Mas como é cidade interior, todo mundo conhece todo mundo. E aí, louvado seja Deus, 2 anos eu tentando ir lá, Deus não deixava, porque eu ia desviar também, eu ia perder a salvação por causa dele. Deus falava assim, e por causa deles também, porque ele estava totalmente na mão do inimigo. O inimigo abraçou eles. Ele estava totalmente cego, eu era inimiga. Todos eles ali que estavam um matando o outro eram amigos. E eu que estava querendo tirar eles da casa muvuca, eu era inimiga, imagina. Então, eu fiquei muito magrinha, porque eu só enjoava o dia inteiro. À noite, atravessava 2 anos desse jeito. Quando passou 2 anos, Deus mostrou um sonho para mim, né? Essa mulher apareceu lá na porta, bateu e falou assim, olha, vim trazer o que é seu, não quero esse povo mais lá na minha casa, não, sabe por quê? Isso aqui não me pertence, pertence a você. Era a Pombagira. A própria Pombagira que tinha feito essa muvucaiada na minha família, né? Que começou a ver com meu irmão. Depois a família inteira contra mim. Depois, como eu orei, jejuei, busquei a Deus, fiquei fazendo tudo que Deus mandou, não passei na frente de Deus, sofria, a vontade era de ficar perdendo, mas Deus falou, ficar afasta, eu vou trabalhar. E Deus me deu esse sonho, ela batendo lá e mandou. E foi, toma tudo pra você, não quero. Aí foi entrando um cada um. Primeiro entrou meu filho Douglas, depois entrou minha mãe, que naquela época estava até me odiando. Entrou minha mãe, depois entrou a Michele, que é a filha do meu irmão, que ela estava judiando, é madrasta, judiava dela, né? Depois entrou meu irmão, e assim sucedeu igualzinho no sonho. De repente, meu filho aparece lá e fala, mãe, eu quero voltar para tua casa, igualzinho filho pródigo. Tudo que você falou que aconteceu lá no mundo aconteceu. Eu não sabia quais fui preso, quais tive que matar um menino, porque em todo lugar que eu ia, eles queriam brigar comigo, sem eu fazer nada. Eu falei, o mundo era isso aí, você lembra que eu falava para você? Que no mundo, irmãs, eu era tão mal amada no mundo que eu não podia chegar em lugar nenhum, todo mundo já começava a olhar torto para mim. Em todo lugar que eu ia, juntava com a turma que me bater, e servia de criança. Minha mãe tinha que me buscar na escola para mim não apanhar das crianças. Então eu cresci, nas baladas era a mesma coisa. Entendeu? Ele ou batia ou apanhava, né? Então eu contei pra ele que no mundo é assim, que as pessoas, parece que eles odeiam a gente, o mundo não é nosso lugar, eles nos rejeitam, eles não querem a gente ali, e a gente tem, vai ficar ali, a gente paga um preço caro. Eu falei pra ele isso aí, mas você quer pagar o preço? Ele foi, e quando ele voltou falando que tinha acontecido tudo isso aí. A polícia quis prender ele, porque pensou que ele estava mexendo com droga. Eles estavam num lugar perto onde tinha biqueira, e eles nem sabiam que era uma escola, né? Que tinha lá uma escola estadual
como era muito deserto, muito afastada, e eles foram lá, acho que não sei se é atrás de uma menina, não sei, e a polícia tinha ido dar batida lá, acharam que ele estava mexendo com isso, e ele não estava, e ele contava, louvado seja Deus, que não sei se é 3 ou 4, 5 polícias, só sei que juntaram tudo neles ali, né, os 3 meninos estavam ali, meu filho tinha, nessa época ele estava com 16, 17, né, com 16 anos ele afastou, que ele fez esse jogral aqui, com 16 anos. Então ele ficou 2 anos fora de mim. Então quando ele voltou, 16, 17, 18 anos. E ele sempre andou com um menino menor que ele, né? Sempre. Se ele tinha 18, ele andava com um menino de 16, 15, 14, era assim. Aí os policiais ficavam assim, não, eles também estavam ali. Aí Deus usou um dos policiais, o próprio Deus, ele mesmo contou, que falou, não vai fazer nenhuma maldade com eles, porque eles não estão mexendo com isso. Então Deus usou um daqueles guarda, né, daqueles policiais, para dar o livramento para eles. Olha só, eles poderiam ter sido espancados, ser presos injustamente, mas Deus usou, né, através da minha oração, para Deus dar o livramento para ele, para deixar eles embora. Deixa eles embora. E o inimigo estava furioso usando os policiais, furioso, querendo acabar, bater neles, bater e levar eles. Mas o outro falou, não, eles não estavam lá. Ele contou, eles não mexem com isso. Mãe, bem que você falou, é injusto demais esse mundo aí fora. Falei, é assim que acontece. Aí ele voltou, irmãos, com a camisa rasgada aqui atrás. Tinha uma camisa lá que eu fui lavar, estava rasgada. Falei, Dona, você brigou? Ele falou, mãe, você não sabe da história. Olha, tudo aquilo que é de ruim para acontecer com um jovem lá no mundo, veio para cima dele. E aí o que ele fez? Correu para minha casa, voltou. Ele voltou. Mãe, voltei para a casa da senhora e vou voltar para a tua igreja. Se faz lembrar alguma coisa? Te lembra alguma coisa, meu irmão, minha irmã? Quando ele me deixou naquela casa, ele falou, estou voltando para a casa da avó. Falou um monte, eu estou voltando. E quando ele voltou, 2 anos depois, mãe, eu estou voltando para a tua casa e para a tua igreja, porque tudo que você falou que ia acontecer, aconteceu. Esse mundo nos rejeita, esse mundo nos odeia. E voltou para a presença do Senhor de novo. Ficou uma benção, né? Daí, 18 anos, eu fui fazer o exército primeiro, ficou fazendo o exército ali, eu cuidando dele. E depois do exército ele foi batizar, desses águas batismais. Estava pregando, quase orando por revelação, o inimigo vai, tira ele de novo. Mas tudo para quê? Para me atingir. Porque eu era muito pegada a ele e achava que eu não dava lugar. Eu vigiava demais. Muito vigilante, muito mais que agora. Então o inimigo não conseguia achar brecha para me derrubar. Então ele ia nele, que era mais vulnerável. Jovem é muito vulnerável. Jovem, meu irmão, minha irmã, é muito vulnerável. Nós temos que orar por eles 24 horas, porque são vulneráveis demais. Eles são tipo Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. E o inimigo sabe disso. É por isso que muitas vezes os jovens sempre estão em mau lençol dentro da igreja. Os jovens sempre estão em dificuldade dentro da igreja, porque eles podem orar, eles podem jejuar, mas eles não conseguem vigiar. Você está entendendo? O inimigo sempre tira o foco deles. Sempre tira o foco. Eles, diante de Deus, eu tenho para mim que são igual bebê. Sabe, bebê, quando está muito bem alimentando uma comida saudável, você põe um danoninho do lado dele, põe um pirulito, já desvia o foco. Os jovens dentro da igreja da mesma maneira. Já dizia do alimento saudável, que é a palavra do Senhor, já vai comer porcaria. Não é assim? Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que eu tenho concluído com isso? Que eu aprendi com isso? Que meu irmão, minha irmã, eu não estou aqui para julgar ninguém, tá bom? Não estou aqui para julgar ninguém. Mas eu tenho para mim que a igreja, né, a sede mundial, não tem muito esse costume de fazer jogral, fazer teatro na igreja, não. Mas as congregações que eu vi. Entrar de bandeira não tem nada a ver entrar com a bandeira, né? Por quê? Eu não condeno ninguém, né? Cada um tem a sua fé, mas vigie, espione os jovens, espiona eles, olha se eles estão alicerçado para aguentar o que vai vir depois desse teatro.
que vai vir depois de jogral. Senão não faça não, meu irmão. Não faça não, meu irmão. Não põe qualquer um fazer jogral. Não põe qualquer um para fazer teatro bíblico, porque isso aqui tem um peso grande em cima dos personagens. Tem um peso grande em cima daquele que participa, porque é vivo. Essa passagem aqui, a parábola do filho pródigo, ela se cumpriu na vida do meu filho Douglas. Irmãos, tenha cuidado, pergunta. Aqueles que fizeram teatro, aqueles que fizeram vários teatros, jograis, estão na presença do Senhor ainda? Ou poucos estão? Medite nisso para você ver. Pense nisso para você. Ou já saíram tudo da presença do Senhor, esmateraram tudo, já caíram tudo. Então pensa, meu irmão, pensa. Meu filho nunca mais foi o mesmo. Tentou, mas não conseguiu. Voltou, passou 2 anos. 2 anos? Acho que passou 2 anos e saiu de novo. 1 ano e meio. Porque o inimigo já achou brecha, conseguiu tirar de uma vez, da outra vez vai ficar sempre tentando, né? Que é a carnalidade, né? Então, porque a gente, irmãos, isso foi um sofrimento terrível para mim, um sofrimento muito grande, né? Eu tinha me esquecido disso. Isso foi até lembrado numa reunião uma vez. Tal de jogral não é de Deus nada não, porque o filho da Rosalina aí fez uma vez, caiu. Pergunta aí para ela, né? Então, eu nem tocava nesse assunto mais, não tocava, porque eu sabia que tinha cumprido na vida do meu filho. Então, não toquei, nunca contei isso para ninguém, estou contando para vocês agora, que eu passei. Irmãos, se eu estou na presença do Senhor, por misericórdia de Deus, pela minha força, pela minha pouca fé, já não estaria mais. De ver coisas acontecerem. E Deus permitir acontecer para mostrar, se a gente não vigiar, o que é capaz do inimigo fazer no nosso lar e nossa família. Amém? Não sei se ele vai lembrar disso aí, né? Não sei se ele vai lembrar, mas é capaz de ele lembrar desse jogral. Olha, quero deixar um versículo para vocês. Aqui. Quer ver? Por quê? Quero deixar esse versículo. A Igreja Católica tem o costume de fazer encenação, fazer teatro do Menino Jesus. Teatros e mais teatro. Será que é certo os evangélicos estar fazendo isso? Eles fazem encenações de Cristo, encenações do Menino Jesus, né? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe acompanhava isso. E eu chorava o tempo todo que estava andando atrás daquela procissão, até a crucificação, e começava a chorar, puxar a saia da minha mãe para nem sair de lá, que eu não aguentava ver tanto sofrimento. E a obra que Deus tinha na minha vida, e eu ficava falando, por que então, estamos aqui olhando Jesus ser crucificado lá e não fazemos nada, mamãe? Tira nós daqui, vamos embora, eu quero ir embora, eu não quero ficar vendo isso. Eu não quero ficar vendo isso. E todo mundo achando bom, vendo Jesus sendo crucificado, e ninguém tira ele de lá, ninguém faz nada. Eu não entendia que aquilo era uma encenação, era um teatro. Para mim aquilo era verdade, para mim era real. E eu chorava, sentia a dor que Jesus sentiu, a dor na cruz. Criança, é a obra que Deus tinha na minha vida. Então eu penso, fazendo esse teatro, essa encenação na igreja evangélica, né? Será que, né, não está dando lugar também, fazendo mais ou menos como os católicos estão fazendo, encenação na igreja católica? Lá eles chamam de encenação, de teatro. Agora na igreja cristã, na igreja evangélica, já chama de jogral. Mas o que está mudando uma coisa da outra? Só não tem um palanque ali, porque a encenação eles fazem um palanque, né? Para fazer. Faz dentro da igreja mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, eu acho que não precisa disso. Não precisa disso. Ok? Agora você fazer da volta de Jesus voltando, né? A noiva, não tem nada a ver, mas pensa bem, você fazer algo que vai pesar na vida do jovem, vai tirar o jovem vai estar alicerçado. O diabo que tirou o filho pródigo vai tirar esse jovem também. Porque esse jovem não está vigiando, não está vigilante, não está orando, está jejuando.
Talvez está de olho nas coisas materiais, a gente nem sabe. Talvez está de olho já lá no mundo. Ele faz encenação, é um pé para o inimigo tirar ele da igreja. Né? Então, eu peço que os irmãos pensem nisso, que os irmãos, se for fazer e continuar fazendo, é a fé de vocês, mas não põe qualquer um para fazer, não. Põe aquelas pessoas que está realmente, vamos falar assim, espiritual. Né? Mas eu peço ali que nós vamos orar mais, jejuar mais, que trazer costumes pagãos para nossas igrejas, que se tornam costumes pagãos, né? Porque da projeção que a gente está imitando, né? O mundo, imitando nossos irmãos que não conhecem a Jesus, nossos irmãos que não seguem a Cristo, louvado seja Deus, nossos irmãos que não têm a mesma fé que nós. Porque eles fazem encenação, né? Encenando a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. E a igreja evangélica está fazendo encenação também, que eu falo que nada mais, nada menos que isso que eu falo que é jogral, que eles falam que é jogral, eu nunca tinha visto essa palavra, eu fui ver lá, né? Para mim, eu sempre costumei ver teatro e encenação. É nada mais, nada menos que esse jogral, esse teatro, passa de uma encenação católica dentro da igreja. Pode ver que a diferença é que os católicos não fazem dentro da igreja. Eles saem lá num palanque, lá em frente à igreja católica, ou lá numa praça, e faz encenação. Tem a romaria, a procissão, é só a encenação da crucificação de Cristo. Né? E os evangélicos já faz diferente. Já faz a entrada ali, põe o tapete, faz uma entrada e faz encenação em frente ao altar. Encenação, o jogral em frente ao altar, que para isso se torna encenação. Encenação, o que quer dizer essa palavra encenação? Está encenando, está imitando, né? Está copiando, né? É uma cena, encenação, é apenas uma cena, como se fosse uma cena de filme, uma cena de novela, né? Então temos que vigiar, meu irmão, vigiar, minha irmã, porque não foi uma experiência muito boa para minha vida, não. Para mim como mãe, entendeu? Não foi. Sofri muito nessa época, passei... minha fé foi lá no chão, mas por misericórdia do Senhor, né, o Senhor não deixou eu afastar da presença do Senhor, o Senhor não deixou eu fazer coisas que desagradavam o Espírito Santo de Deus, mas só que eu me abati demais, muito, 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 por ter acontecido isso com meu filho, né. Isso é para quem está no Espírito, viu, meu irmão? Isso é para quem está no Espírito, viu, meu irmão? Quem não está no Espírito não entende, vai falar que não tem nada a ver. Essa palavra já tá carejada de ouvir, né? Dentro das igrejas, para os irmãos, não tem nada a ver isso não tem nada a ver isso com aquilo, entendeu? A palavra que Satanás colocou, vocabulário, a gíria dos cristãos hoje, a gíria dos cristãos hoje, não tem nada a ver. Mas eu estou vacinada contra essa gíria, não tem nada a ver. Vacinada e aprovada. Olha, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Deixa eu ver se é mesmo, irmãos. Ai, ai. Deixa eu ver, aqui não, irmãos. Espera um momento aí, tá bom? Dá uma parada aqui, peraí. 1 Coríntios 11, não é 12, é 11. 1 Coríntios 11, 16. Eu peguei esse verso aqui. Você vai falar assim, ela pegou verso isolado, mas eu vou te explicar. Mas se alguém quiser ser consciencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Cristo. Você pode falar, mas esse verso é isolado, não tem nada a ver com o que você está falando. Tem a ver, irmãos, tem a ver, sabe por quê? Essa passagem aqui, esse versículo, né? Paulo trouxe essa instrução para a igreja de Coríntios. Porque a igreja dos Coríntios, tinha umas mulheres lá que elas eram levianas, prostitutas.
E elas rapavam os cabelos para ter diferenciar elas das outras mulheres. Elas rapavam o cabelo. Rapavam. Então, elas eram obrigadas a colocar o véu para tampar, né? Porque ela rapava o cabelo, não deixava um fio para tampar o cabelo. Coríntios, ela tinha um bom costume, né? Que as mulheres tinham que ter o cabelo crescido, não era para rapar a cabeça, não. Então, elas tinham que tampar com o véu para esconder a careca. Então, meus irmãos, cada igreja tem o seu costume. Você está entendendo? Cada igreja tem o seu costume. A igreja católica tem o seu costume de fazer encenação, fazer o seu teatro. E a igreja evangélica cristã, ela está seguindo os passos da vizinha. Ela está imitando o mundo. Como o mundo tem que imitar a igreja, não é a igreja imitar o mundo. Nós temos que ensinar para eles a verdadeira, né, encenação. Né? É ser espiritualmente. Não adianta nós fazer algo para os olhos deles enxergar. A palavra do Senhor nos fala que bendito é aquele que viu, que não viu e creu. Bendito é aquele que não viu e creu. Então, nós que seguimos a Jesus, nós temos que acreditar naquilo que não vê. Que nem a ensinação do filho pródigo, né? Ensinação. Que nem vamos falar, o teatro, o jogral do filho pródigo. Não precisava nós ver, na Bíblia já conta a história, como é que é. A pessoa que lê, louvado seja Deus, para entender a história. Ah, não, tem que ver com os olhos, que ela vai acreditar mais, ela vai confiar mais naquilo que está dentro da Bíblia. E eu não precisei, para me converter, ver com meus olhos. Só senti com o meu coração. Senti a presença do Senhor. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Então, estamos se perdendo aos pouquinhos, né, não percebemos. Quantos jovens que não fizeram esses teatros, essa encenação, esse jogral, já não estão mais na presença do Senhor, como meu filho saiu uma vez. Hoje ele está no outro ministério já, há muito tempo já, uns 16 anos no outro ministério. Desde quando ele saiu pela segunda vez, ele estava com 22 anos, 21, ele foi para outro ministério, está lá até hoje. Né? Mas é triste, a gente quer, louvado seja Deus, os filhos da gente com a gente, não é não? Receber o mesmo maná, o mesmo alimento espiritual, da mesma panela, louvado seja Deus, mas se Deus está permitindo isso, que seja feita a vontade do Senhor, para mim e para você. Então, meu irmão, minha irmã, nós não podemos imitar o mundo tem que imitar nós. E eu penso que a igreja já começou a se perder aí, de lá de trás já. Quantos anos faz isso? Começar a trazer teatro para dentro da igreja, né? E são as congregações, as igrejas pequenas. As igrejas grandes não faz isso. O máximo que a igreja grande faz é ter a entrada da bandeira, que é muito lindo. A entrada da bandeira, né? Tem um palestrante e fala uma palavra da Bíblia, outro responde lá. É muito lindo isso aí, muito lindo demais. Mas não conta a história da Bíblia fazendo uma encenação, fazendo um teatro, né? Porque se for usar uma pessoa nisso aí, meu irmão, minha irmã, ele tem que estar muito espiritual. Ela tem que estar muito espiritual demais para ser usado como personagem bíblico. Porque a hora que o inimigo levantar, meu irmão, minha irmã, sai de baixo. Será que está estruturado? Estruturado. Tem uma estrutura para suportar o levante de Satanás quando vir. Ele faz cumprir a palavra na vida daquela pessoa que fez. Ele faz cumprir a palavra na vida daquela menina, aquele jovem, aquela jovem, né, obreira, daquele pastor que fez. A Bíblia se cumpre, irmão, que ela é viva. Ela não é um livro que você lê, não acontece nada. Você imita o livro, né? Ah, eu vou passar a roupa aqui que está nesses personagens aqui. Você pode pôr, não vai acontecer nada com você. Mas a Bíblia é sagrada, meu irmão, minha irmã, é uma espiritualidade sem tamanho, que ela é um mistério tão grande. Você vê que mistério. Eu nunca vi falar que aconteceu isso com alguém. Se tiver alguém, comenta aí no vídeo. Comenta aí nos comentários. Se cumpriu algum teatro da igreja na vida de algum jovem que fez, do pastor, do obreiro, da obreira. Eu nunca vi, né, comentar que já aconteceu isso. Mas eu gostaria de saber se aconteceu isso, como aconteceu na minha vida, na vida do meu filho. Louvado seja Deus. A encenação se cumpriu. A encenação do filho pródigo se cumpriu na vida de um jovem. Amém?
Louvado seja Deus. Então, eu estou mostrando esse versículo aqui, cada igreja tem o seu costume. A igreja de Coríntios tinha esse costume aqui, ó, de manter as mulheres com cabelos crescidos. E aquelas que rapavam o cabelo tinham que pôr o véu para tampar a careca. Porque não podia orar com a cabeça descoberta, que é sem o cabelo. A partir do momento que você rapa o cabelo, sua cabeça está descoberta. Não poderia orar com a cabeça descoberta. Interessante isso, né, meu irmão? Interessante isso, né, meu irmão? Você sabia disso? Pois é, a igreja de Coríntios teve um ensinamento desse, né? Ela foi exortada a não orar com o cabelo, com a cabeça descoberta, careca. Então tinha que pôr o véu para tampar a careca. Porque é honroso para a mulher ter o cabelo crescido. Agora o homem não, o homem tem que cortar ou aparar o cabelo. Louvado seja Deus. Lindo, né, irmãos? Cada um tem um costume, é costume bom, costume maus, costume ruim, costume que não vai edificar em nada, só vai atrapalhar a sua vida com Deus. Não traga para a tua igreja. Conselho que eu te dou. Não traga para a tua igreja, né? Talvez os seus membros não estão alicerçados para suportar o levante de Satanás. Louvado seja Deus. Amém? Então tá aí, está. Glória a Deus. Agora aquele que faz, né? A igreja, a noiva vestida, uma jovem vestida de noiva, imitando a igreja, esperando a volta de Jesus, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas você querendo se passar para algum personagem bíblico que está aqui, aí que é o problema. Não sei se os irmãos estão sabendo, irmãs estão sabendo, olha como é espiritual isso. Eu navegando no YouTube, fiquei sabendo que a maioria daqueles que fizeram de Jesus, encenação de Jesus, o teatro de Jesus, aqueles também que fizeram no carnaval, aqueles que fizeram na igreja lá, aquele teatro, estão tudo problemático, passando problemas, situações estranhas. Estão comentando aí. Então, o tanto que isso é espiritual, meu irmão. Olha o tanto que isso é espiritual, não podemos brincar com isso. Não sabe com quem está brincando. É a mesma coisa se você brincar de fazer macumba. É a mesma coisa. Vamos brincar de fazer uma macumbinha aqui. meu irmão, é a mesma coisa. Você vai mexer com o diabo, você vai mexer com as trevas, você vai mexer com outra vida. Você está entendendo? Então, meu irmão, minha irmã, se você quer continuar fazendo isso na igreja, escolhe a dedo quem você vai pôr para fazer esse personagem bíblico. Vê se ele está meio alicerçado, vê se ele está meio espiritual, se ele não está em dois pensamentos, com pensamento na igreja, pensamento no mundo, né? Talvez era isso que aconteceu com meu filho, eu não sei, não estou aqui para julgar ou apontar, né? Não sei, Deus não me falou nada. Talvez ele não estava orando bastante, jejuando bastante, não estava preparado para isso, não sei. Então, já que nós não sabemos a situação do jovem, é melhor não fazermos. Amém? Então tá, vamos fazer uma oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, estamos ouvindo a sua presença. Te apresento, meu Deus querido, meu Deus amado, a sua igreja. Apresenta esse servo, sua serva, meu Deus. Dá, meu Pai, entendimento, dá sabedoria para conduzir o seu rebanho, a sua igreja, meu Pai, seus membros. Meu Pai, sou serva, sua serva, meu Pai querido, meu Pai amado. Não deixamos que nós venhamos imitar o mundo, meu Pai, mas o mundo vem nos imitar. O mundo tem que ser igual à igreja. O mundo tem que querer ser igual à igreja. Não a igreja querer ser igual ao mundo, meu Deus. Tenha misericórdia, nos dá força, nos dá graça. Meu Pai, meu Pai que está preparado para fazer uma festividade, meu Pai, vai fazer um teatro, um jogral, meu Deus, que ele venha orar mais, jejuar mais, ele cessar na palavra, cessar no jejum, Senhor, que ele venha, meu Pai, fugir da aparência do mal, para que isso não venha se cumprir na vida dele, para que isso não venha se cumprir na vida dela, meu Pai. Tenha misericórdia, tenha compaixão, Rei da Glória. Senhor Deus, eu peço para esse papai, essa mamãe, está passando um momento difícil, que seu filho saiu da presença do Senhor. Você passa um momento difícil, seu esposo foi embora de casa, meu Pai, faz toda essa presença. Esse esposo que está passando um momento difícil, que sua esposa, meu Pai, bateu na fé e saiu da sua presença, o Rei da Glória, e alabaçu, e anda na manai. Meu Pai, traga de volta, aleluia. O Senhor está voltando e resta pouco tempo, o Rei da Glória.
Ricanta labassúrias. E presente todas as tuas mãos, todo aquele que é afastado da sua presença. Presente em tuas mãos, ó Rei da Glória, todos aqueles, meu Pai, que tem vontade de voltar e não tem força. Vai presente em tuas mãos, Rei da Glória, esse pastor, esse dirigente, está passando necessidade. Está passando, meu Pai querido, perseguição, uma aflição. Meu Pai, ele está fraco, sem força, sem vontade, meu Pai, de fazer a sua obra. Vai presente em tuas mãos, Rei da Glória, todos os jovens, de uma forma em geral, maior ou menor, menor era maior. Aquele, meu Pai, que está fazendo a sua obra, aquele também que não está fazendo. Aquele que está na tua igreja, aquele também que não está. Visita cada um. Visita, meu Pai, essa mamãe que está orando para seus parentes, seus familiares. Visita, papai querido, esse jovem que tem pedido, meu Pai, para o seu noivado, seu namoro, seu casamento. Presente em tuas mãos, ó Rei da Glória. Canta lá, bassura e anda lá, maché. Presente em tua mão o teu povo, Senhor. Presente em tua mão a tua igreja. Abre a mente deles, meu Pai. Abre a mente deles. Não precisa de muito não, Senhor, para chamar a atenção do ímpio. Não precisa de muito não, Rei da Glória, para plantar a semente nesse coração. Louvado seja Deus, basta sinceridade, basta o Rei da Glória, o Espírito Santo de Deus mover nossa vida. Essa vida será salva, essa vida será ganha para ti, o Rei da Glória. Aleluia, louvado seja Deus. Porque, meu Deus querido, meu Deus amado, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, louvado seja Deus, sem festividade, estamos aqui num momento de pandemia, estamos aqui num momento de quarentena, estamos aqui num momento que não podemos, meu Pai, agir, meu Pai, da maneira que eles estão acostumados a agir. Mas eu creio, papai, que muitos estão rendendo aos pés do Senhor, mesmo não podendo ir para a igreja, mesmo não podendo, louvado seja Deus, fazer nenhum congresso, nem não podendo ir, meu Pai, numa festividade, nenhum aniversário de coração, nenhum aniversário de jovem, grupo de jovem. Ele está rendendo aos pés do Senhor, meu Pai, pela live, está rendendo aos pés do Senhor pelo rádio, está rendendo aos pés do Senhor pelo YouTube, está rendendo aos pés do Senhor na tua casa mesmo, entre ele e ti, ó Rei da Glória, porque o Senhor colocou nós, meu Pai, nessa situação, para mostrar que o Senhor não está agradando, não. Conforme está a tua igreja, não pode ficar, louvado seja Deus. O Senhor não está agradando, não. Ele canta a basura, porque o reino não é comida, não é bebida, mas é a palavra do Senhor, o Rei da Glória. Presente, meu Pai querido, o teu povo de uma forma geral, que estão fracos, estão abatidos, levanta, está caído, desperta que dorme, por glória do teu nome. Amém. A paz de Jesus, a paz e graça, Deus abençoe.